Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí de qual momento do dia você estiver se debruçando sobre este assunto, tá? Você já me conhece, eu sou o professor Daniel e nós estamos aqui trabalhando no módulo de ansiedade e depressão, tá? Vamos só fazer uma recapitulação bem rapidinho. Nós trabalhamos em um primeiro momento alguns pressupostos teóricos voltados à ansiedade e à depressão. Nós também trabalhamos um pouco sobre a questão da pandemia de Covid-19, do contexto da pandemia de Covid-19 e as síndromes aí depressivas e ansiosas, tá? Na aula passada, nós nos encontramos para discutir distorções cognitivas, tá? E a partir de agora, nós vamos trabalhar técnicas cognitivas. Técnicas essas que podem ser utilizadas tanto para contextos depressivos quanto para contextos ansiosos. Então elas são muito importantes para a gente entender e trabalharmos com elas nas nossas intervenções, tá? Antes da gente começar, eu vou tentar relacionar a utilização dessas técnicas sempre para o contexto da pandemia. Então, como que você pode utilizar essa técnica em profissionais de saúde, em pessoas em isolamento ou em pessoas em recuperação de sequelas da Covid-19? A gente vai estar tentando fazer sempre esse manejo para trazer esse conhecimento para o nosso contexto mais atualizado. Fica comigo, fica aí e vamos começar esse negócio. A primeira técnica que a gente pode utilizar se chama categorização das distorções cognitivas. Na aula passada, nós aprendemos quais eram as distorções cognitivas. Só um pontinho, você pode acompanhar isso aí no slide junto comigo, tá bom? Na aula passada, nós aprendemos quais são as distorções cognitivas, né? Por que é importante categorizá-las, gente? Porque alguns pacientes, na verdade, os pacientes apresentam meio que distorções cognitivas preponderantes, assim, as mais predominantes, né? Os pacientes tendem a apresentar uma ou outra de maneira mais intensa, mais incisiva. Então, pedagogicamente, ao ensinar para o paciente quais são as distorções cognitivas, a gente pede para ele categorizar quais são as que mais acontecem, com que frequência elas acontecem, né? Quais são as situações disparadoras? Categorizando essas distorções cognitivas, você tem uma ideia do funcionamento cognitivo do paciente. E isso dá embasamento para o terapeuta a fazer intervenções mais precisas. Isso se você vai fazer intervenção com profissionais de saúde, com pessoas em isolamento ou com pessoas em recuperação de sequelas da Covid-19. Qual a distorção que mais aparece? Certo? A segunda técnica para a gente trabalhar, a técnica cognitiva, acompanha comigo aí no slide, se chama análise de custo-benefício. No que consiste a análise de custo-benefício? Né? Ela é utilizada depois que o paciente consegue identificar os pensamentos, as distorções cognitivas ou os pensamentos ali inflexíveis. Como que funciona, né? Acompanha comigo. Depois que o paciente identificou o pensamento que provoca sentimentos perturbadores, né? A pergunta que a gente pode utilizar é a seguinte: você está motivado para modificar o seu pensamento? Essa investigação da motivação, ela é muito importante. Porque aí você leva o paciente a avaliar quais são os custos e quais são os benefícios de pensar daquela maneira. Aí o paciente vai te falar: olha, me custa isso, me custa porque me causa ansiedade, porque me causa sensações e sentimentos adversos, porque eu já me meti em situações assim assado, frito e cozido por conta de alguns pensamentos, de algumas distorções cognitivas, né? Mas o benefício que me dá é esse e aquele. E aí, junto com o paciente, você vai negociando qual a vantagem e a desvantagem de permanecer com aquele pensamento, né? E agora a gente tem aqui algumas perguntas para intervenção que você pode utilizar ali junto com o paciente, né? Quais são os custos e os benefícios dessa sua crença, dessa sua distorção, desse seu pensamento, né? Quais as vantagens e as desvantagens desse pensamento? E aí você faz uma lista junto com o paciente, né? E aí você leva o paciente a desenvolver, por exemplo, motivação para mudança, porque se o paciente identificar
que a maneira como ele pensa, as distorções cognitivas predominantes custam muito para ele, isso pode servir de fator motivador para a mudança. Então isso é muito importante dentro do setting terapêutico, dentro do setting de atendimento, ok? A terceira técnica que a gente pode utilizar se chama a distinção entre comportamentos e pessoas, né? Essa técnica vai ajudar a gente a trabalhar com distorções cognitivas como a rotulação, a personalização, o pensamento do tipo tudo ou nada, né, o 8 ou 80, e a hipergeneralização. Porque o que acontece, né? As pessoas costumam igualar a pessoa ao comportamento da pessoa. Esse é um tipo de reducionismo, na realidade, né? Você reduz uma pessoa que ela é complexa, que ela é contextual, que ela está em mudança o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro se modificando, ela tem uma história, tem todo um desenvolvimento, aí você reduz a pessoa ao comportamento, certo? Ao comportamento dessa pessoa. Sendo que o que a gente quer muitas vezes é que ocorra a mudança no comportamento. É o comportamento que a gente precisa mudar, tá? E não a pessoa necessariamente, né? Então, essa técnica vai ajudar o paciente assim, a isolar erros, a isolar questões que precisam ser observadas, sem que esse paciente desqualifique o todo que é a pessoa. Então pensa, estou trabalhando com comportamento e não com o sujeito global. É distinguir comportamento entre as pessoas. Né? E isso envolve muitas vezes a visão que o paciente tem de si mesmo, né? Ele tende a se rotular, tende a se machucar e tudo mais, né? Mas muitas vezes a gente vai precisar ensinar para o paciente o que é o comportamento dele que precisa ser mudado, é um comportamento que não foi assertivo, de repente, para quem ele é, para que ele não se reduza ao comportamento que ele teve, né? Vai para o outro, mas também essa técnica é utilizada para o outro, mas também é utilizada para mim, enquanto sujeito também, certo? E aí eu trouxe um exemplo de pergunta para intervenção. Vocês podem fazer outros tipos de pergunta, tá bom? Mas eu trouxe um exemplo para a gente pensar. Aí vamos lá. Acompanha comigo aí no slide. É importante distinguir entre o comportamento e a pessoa por inteiro, né? Vamos examinar alguns pensamentos autocríticos e ver se você realmente não deveria referir-se a um comportamento ou se a pessoa deve se referir a roteiros globais, a questões globais. Então aí você ajuda a pessoa a lidar com o comportamento ou com o sujeito global. Beleza? Avançando, a gente tem uma técnica que eu adoro. Essa é uma das minhas técnicas favoritas para lidar com distorções cognitivas, que se chama exame de evidências, né? Gente, parece óbvio, mas acaba que não é, né? Assim, pensando que o paciente ele realmente acredita no pensamento dele, acredita nas distorções cognitivas, o trabalho com evidência vai ajudar esse pensamento a ser flexibilizado. Mas como que funciona? Vamos então trabalhar com o exame de evidências, né? Vai consistir justamente em avaliar quais são as evidências pró e contra o pensamento que a pessoa está apresentando, né? Esse ponto ele acaba sendo importante porque, assim, além de avaliar a evidência pró e contra, é preciso avaliar também, quando você vai pensar na validade do pensamento, é preciso avaliar em termos psicológicos, né, nas sensações que a pessoa apresenta, nas emoções que as pessoas apresentam, para identificar quais são as evidências daquilo que está ali acontecendo realmente, né? Aí vamos lá. Ao ponderar as evidências, você perceberá que quase sempre existe alguma coisa que apoia as crenças, que existe algum fundo de realidade ali nas crenças. Mas o ponto importante é examinar todas as evidências em ambos os lados da balança. O paciente ele vai trazer para você um pensamento, muitas vezes, que tem certo embasamento com a realidade. Mas vale entender quais são esses embasamentos e se esses embasamentos estão linkados com a realidade dos fatos. Agora vamos pensar, e ainda vale entender que existem pensamentos que não têm nenhuma base na realidade, né? Que não tem nenhuma base. Então o exame de evidências vai ajudar a gente a lidar com essas questões. Deixei um exemplozinho de pergunta e intervenção
pra gente, enquanto terapeuta, não trabalhar também de maneira reducionista, pensando que as coisas são 50-50, né? Entendendo que a pessoa não tem evidências para aquilo que ela está apresentando, ela pode ter evidências. Mas vamos verificar quais as possibilidades de intervenção que a gente tem, né? Vamos lá. Acompanhando comigo aí no slide. Compare as evidências contra e a favor do seu pensamento. E aí? Quais são essas evidências? São de 50-50? 50 contra, 50 a favor? São 60 a favor, 40 contra? São 60 contra, 40 a favor? Você vai dividindo essas evidências contra e essas evidências a favor para que o paciente consiga ter insights que ajudam ele a desconfirmar esse pensamento. Ou não, né? Além disso, você poderia considerar um pensamento alternativo mais positivo, né? A gente também trabalha para substituir aquele pensamento disfuncional, né? E aí a gente pode combinar essa técnica de exame de evidências com a técnica de análise de custo e benefício. Dá para você utilizar as duas técnicas combinadas para fazer a intervenção junto com o paciente. Beleza? Continuemos, né? A próxima técnica que nós vamos trabalhar se chama a identificação das regras condicionais, né? Essas regras condicionais acabam orientando o comportamento dos indivíduos, né? E aí, assim, além do mais, essas regras permitem que o paciente lide com inadequações, com as suas inadequações e com os seus medos, né? E permite que o paciente lide com essas inadequações e medos de duas maneiras, né? De maneira compensatória, onde o paciente tenta superar os seus sentimentos de inferioridade, né? Ele investe, ele se esforça mais para superar os sentimentos de inferioridade, certo? Ou ele tenta lidar com isso de maneira a se esquivar de situações que contenham risco de rejeição ou contenham risco de fracasso. Então, por exemplo, um exemplo de trabalho compensatório, né? Se eu devo agradar todo mundo, porque aí eu não serei rejeitado, né? Então eu tenho aí um funcionamento compensatório, né? Um comportamento de esquiva, então não devo me relacionar com as pessoas, aí eu evito de ser rejeitado. Então esse ponto são pontos de funcionamento que você vai são funcionamento das regras condicionais do paciente que a gente vai precisar identificar durante o processo, né? Então assim, quando o paciente ele se vê sujeito a essas regras condicionais, ele acaba criando dois problemas, né? Primeiro, é quase impossível assim que você esteja à altura de algumas exigências que o paciente cria. Então, muitas vezes o paciente cria exigências que são muito grandes e ele não consegue lidar com essas exigências, não consegue alcançar esse nível de exigência, né? E o segundo ponto é que muitas vezes essas regras condicionais não desconfirmam nossos pensamentos, não desconfirmam nossas crenças, não desconfirmam aquilo que a gente já acredita sobre nós mesmos. Então é importante identificar quais são essas regras para que o paciente consiga questioná-las num ponto seguinte. E aí a nossa próxima técnica vai nos ajudar com isso, né? A próxima técnica que a gente tem se chama desafio às afirmações do tipo deveria. Lembra lá que a gente trabalhou as afirmações do tipo deveria nas distorções cognitivas? O que é importante que a gente entenda aqui? Que essas afirmações geralmente implicam em valores morais. Vamos entender um pouquinho assim, né? Muitas regras ou padrões globais são imperativos morais, como por exemplo, né, o devo ser perfeita sempre, devo ser sempre bem-sucedido, né? Essas afirmações imperativas geralmente implicam um julgamento de valor sobre a pessoa, porque, por exemplo, se você não for perfeita, o que isso diz sobre você? Aí você pega o julgamento moral, o julgamento de valor do paciente. O paciente vai te dar essa informação. Se eu não for perfeita, isso quer dizer isso. Isso quer dizer que eu não sou uma pessoa digna de ser amada, por exemplo. Essas afirmações escondem esses valores, essas implicações morais com os pacientes. E aí, assim, né? Tem 3 pontos que essas afirmações do tipo deveria
envolvem, né? Por exemplo, a autocrítica, a culpa e a vergonha, né? São efeitos colaterais assim mais comuns dessas afirmações do tipo deveria. E aí, o que a gente faz com isso? A gente questiona essas afirmações, né? A gente questiona com alguns tipos de perguntas, como por exemplo, quais são os fundamentos, qual é a lógica desse tipo de afirmação? Se você acha que você tem que ser perfeita para você não ser rejeitado, que lógica tem isso? Que evidências você tem em relação a isso, de que isso poderia acontecer? São regras que as pessoas têm, que elas seguem de maneira muito incontestável. E a gente vai questionando essas regras para que a pessoa entenda que não necessariamente ela deve seguir isso, certo? Tá? E aí você vai questionando outros pontos, né? Qual é a origem dessa regra? Né? Quais as evidências que você tem para essa regra ser aplicado a todas as pessoas, né? Quais evidências que você tem para que essa regra seja aplicada a você, né? O que isso acontece? O que está sustentando a necessidade de seguir essa regra? Então, quando você vai questionando as afirmações do tipo deveria, você vai lidando com pontos como a autocrítica, como a culpa e a vergonha, e muitas vezes você pode encontrar com o paciente noções de que essa culpa e de que essa vergonha elas são imaginárias, não são baseadas em evidências. Né? E levar o paciente a fazer uma autocrítica pode não ser tão confortável. Tá? Então é importante ter cuidado e empatia ao lidar com as afirmações do tipo deveria, porque são regras que o paciente utiliza para orientar a conduta dele. São regras que o paciente vai utilizar para orientar a maneira como ele se relaciona com as pessoas. Tá? Então a gente precisa questionar essas regras com cuidado. A nossa próxima técnica consiste na identificação das preocupações. Né? E a gente vai pensar em preocupações, vai pensar na utilização dessa técnica muito voltada a transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? Onde os pacientes estão aí sobre sentimentos, sobre momentos de tensão quase que constantes. Tá? Vamos lá. Só que aí eu tenho um ponto, né? Quando você identifica as preocupações do paciente, vale a pena a gente identificar quais são as preocupações positivas, são aquelas preocupações que me movem a fazer alguma coisa, né? E quais são aquelas preocupações que são desnecessárias, que só me causam sentimentos ou de ansiedade ou questões aversivas, né? Só que aí isso é um pouco mais complicado do que parece, né? Porque as preocupações elas podem se manifestar na forma de pensamentos, né? Ou na forma de imagens, né? Se a pessoa se imagina em uma situação assim, ela acaba ficando preocupada. Se ela tem um pensamento em relação a alguma outra questão, ela acaba ficando preocupada. E muitos pacientes acabam tendo resistência em abandonar as suas preocupações, né? O paciente ele acaba achando que é necessário se preocupar. Daí a necessidade da gente identificar quais são as preocupações positivas, as preocupações necessárias, eu não quero nem usar a palavra positiva, mas a preocupação que é necessária, da preocupação desnecessária. Tá? Isso, identificando quais são essas preocupações e fazendo o manejo delas, o nível de ansiedade do paciente já pode baixar bastante. Acompanhe aí no slide que eu deixei algumas perguntas para as intervenções, né? Vamos lá. Você pode me dizer o que pensa quando se sente ansioso? Quando fica preocupado? Você tem imagens visuais ou cenas na sua cabeça quando está ansioso? Você faz previsões que o perturba? Você fica pensando que certas coisas ruins podem acontecer? Essas preocupações te ajudam efetivamente a resolver os problemas concretos, os problemas reais? Certo? E aí você vai fazendo o manejo junto com o paciente. E tem uma outra técnica fantástica que vai servir muito para paciente ansioso, que se chama revisão da forma como o paciente lidou com os eventos negativos no passado. Vamos lembrar lá o nosso primeiro momento em que a gente falou sobre ansiedade. Pacientes com altos níveis de ansiedade tendem a questionar a sua habilidade de lidar com possíveis eventos ruins, né?
Vamos lembrar da distorção cognitiva chamada catastrofização, né? O paciente imagina que algo ruim necessariamente vai acontecer e que ele não vai ser capaz de lidar com isso. Então essa técnica pode ajudar a gente a lidar tanto com ansiedade quanto com algumas distorções cognitivas, dentre elas a catastrofização. Vamos lá, acompanha comigo aí no slide. Consiste em revisar problemas passados e como o paciente os resolveu. Né? As pessoas que se preocupam muito mostram que quando ocorre um desfecho negativo, elas lidam muito melhor com eles do que imaginavam ser capazes. Esse é um achado importante porque sugere que parte da preocupação acontece porque a pessoa subestima a sua capacidade de lidar com os desfechos negativos. Né? Se a pessoa acredita que vai ser capaz de lidar com os desfechos negativos, então não há motivo, não há razão para se preocupar. Quando você revisa essas situações ruins, você mostra para o paciente, ó, você tem instrumentos, você tem capacidades, você tem estratégias para lidar com os desfechos negativos. Quase que não sai a palavra. Você tem capacidade, você tem estratégia, você tem instrumentos para lidar com os desfechos negativos. Então, por que com outros desfechos seria diferente? Será que você não está se subestimando? Será que você não está subestimando a sua capacidade de lidar com alguma crise? Né? E agora, a nossa próxima se chama profecia autorrealizável. E essa técnica ela é muito importante porque ajuda a gente a já entrar na identificação de comportamentos ou possíveis comportamentos sabotatórios do paciente, possíveis comportamentos que sejam ali um tanto quanto autodestrutivos. Vamos observar. O que é uma profecia autorrealizável? De maneira geral, ela acontece quando o paciente começa a se comportar de maneira a confirmar o seu pensamento disfuncional. Por exemplo, o estudante ele acredita que ele vai sair mal na prova. Né? Ele vai sair mal na prova, eu vou sair mal na prova, eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal nessa prova. Aí o que ele faz? Ele fica ansioso e ele não estuda para a prova. O que acontece? Ele se dá mal na prova. Então é o comportamento do paciente confirmando aquilo que ele acredita, confirmando o pensamento disfuncional dele, certo? E aí tem alguns pontos que a gente precisa observar que ajudam o paciente a lidar, a realizar profecias autoconfirmatórias. Né? Como, por exemplo, a esquiva. Nesse caso do paciente, será que ele estava se esquivando de estudar, por exemplo? Né? A procrastinação, né? E também a coerção. Nesse exemplo da coerção, né, a gente observa muito ele relacionado a relacionamentos afetivos. Por exemplo, né, o cônjuge coercitivo ou punitivo ele se queixa da frieza da esposa, mas ele não consegue perceber que é a coerção dele que afasta a esposa. Ele não consegue perceber que é ele com os comportamentos de coerção dele que afasta a esposa, do aspecto emocional, né? E aí existem algumas perguntas que você pode utilizar para fazer intervenção junto com o paciente, né? Vamos lá. Seus problemas resultam de como você próprio faz com que as previsões se realizem? Então, você prevê os seus problemas e você se comporta de maneira a realizá-los? Né? Você tem se comportado como se os seus pensamentos fossem verdadeiros e, portanto, não teve a oportunidade de descobrir que está enganado, que aquele pensamento não é real? Porque se você se comporta de maneira como se o pensamento fosse real, você entende ele, toma ele como verdade, né? Por exemplo, você supôs que ninguém gostaria de você, então você não interage com as pessoas ou se afasta delas logo que se sente pouco à vontade. Como resultado, você teve poucas oportunidades de se conectar, teve poucas oportunidades de contestar os pensamentos negativos. Tá vendo como o paciente ele se acaba reforçando os pensamentos dele? A profecia autoconfirmatória ela é muito comum em pessoas com altos níveis de ansiedade, certo? Então é importante ter esse tipo de entendimento. A nossa última técnica cognitiva do momento de hoje se chama construção de alternativas. E essa técnica envolve considerar múltiplas perspectivas e ações possíveis. Pensem comigo. Nas distorções cognitivas que a gente trabalhou na nossa última aula,
quais são as características delas, né? São pensamentos rígidos, pensamentos distorcidos, que assumem função de verdade, que assumem o status de verdade, né? Para a gente lidar com distorções cognitivas, a gente precisa então construir alternativas. Quanto mais alternativas de pensamento o paciente tiver, melhor. Quanto mais alternativas de possibilidades de pensamento que o paciente tiver, melhor. Porque ele não fixa na distorção, né? Tá, tem esse pensamento aqui 8 e 80, mas também tem isso para eu considerar. Então, peraí, qual é a alternativa mais assertiva? Qual é a alternativa mais de acordo com a realidade do meu contexto que eu possa escolher, né? Aí vamos lá, ó. Estilos de pensamento ansioso, depressivo e enraivecido são frequentemente caracterizados por rigidez ou inflexibilidade, né? Que imobiliza o paciente em uma reação, que é uma reação geralmente mal adaptada, seja a partir da profecia autoconfirmatória, seja a partir de uma reação emocional, seja a partir de sentimentos aversivos ou coisas nesse sentido. A construção de alternativas permite que o paciente considere vários outros pensamentos e ações que possam, então, ajudar ele a lidar com aquela situação. Então, assim, quanto mais possibilidades de pensamento o paciente tiver, melhor, porque ele não fica fixado em um único pensamento, como se esse pensamento fosse a verdade e a única possibilidade possível, certo? E trouxe um exemplozinho para a gente pensar intervenção, tá bom? Vamos imaginar que esse desfecho negativo que você teme realmente aconteça. Que tipo de pensamentos você poderia ter ou atitudes que poderia tomar que conduzissem a desfechos positivos para você? Você está construindo alternativas, né? Está construindo outras possibilidades junto com o paciente. O que ainda faria? Quais as alternativas que estão aí à sua disposição? Quais os planos de ação de curto e longo prazo para você colocar em prática? Então você constrói com o paciente muitas outras possibilidades para ele não fixar somente em um pensamento. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Trouxe algumas técnicas para a gente pensar junto e a gente se vê na aula de técnicas comportamentais. Até logo!